e aí a gente começa a aula. Vamos lá? Anderson, Fábio, Frank, quem mais? Vamos aí, pessoal. Carlos Gomes, quem mais? Vamos abrir as câmeras, por favor. Flaviana. Vamos, pessoal, senão eu vou achar que vocês estão só com o microfone aí e foram tomar um café. Eu não sei como que vocês estão fazendo nesse intervalo, eu sei que 4 horas sentado na frente de um computador é complicado, né? Mas isso aí a gente vai dando um tempinho aí para esticar as pernas, não se preocupe. Deixa eu fazer o print aqui, só um pouquinho. Pronto. Deixa eu só abrir meu arquivo correto aqui. Economia rural está aqui. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Bom, deixa eu me apresentar, né? Alguns talvez me conheçam, né? Tá? Eu sou aqui de Luiz Eduardo Magalhães mesmo, estou aqui desde 99, tá? Sou professor na rede estadual, tá? Fui professor na rede municipal e sou instrutor, consultor e tutor do Senar, tá? Nas turmas de jovem aprendiz e do agronegócio, tá? Eu tenho formação em administração, contabilidade, MBA em controladoria e finanças, e também tenho em matemática, agronegócio, como vocês, né? Fiz o curso igual vocês estão fazendo, tá? Mesmo depois de formado, resolvi fazer aí o lado de vocês para ver como que era ser aluno, né? Nesse modelo do Senar, né? E basicamente é isso. Sou formado em administração também, tá? Meu nome é Milton de Almeida Queiroz, né? Mas eu costumo usar só Milton Queiroz, tá? Eu vou colocar para vocês aqui agora os meus contatos para que vocês anotem. Por quê? Nós começamos o módulo de economia rural, tá? E vocês vão ter provas presenciais. E eu geralmente dou dicas aí no grupo, por Zap, no e-mail, para que vocês se saiam bem na prova prática, né, de economia, tá? Então, deixa eu só compartilhar minha apresentaçãozinha aqui, só um minutinho, por favor. Então, pessoal, começamos aí, então, né, com o módulo de economia rural, tá? Na formação técnica, né, de agronegócio. Aí está o meu nome e os contatos, tá? Eu tenho o e-mail institucional do Senar, né, que é milton.queiroz@educacão.senarbahia.org.br, e eu tenho o e-mail particular, milton-queiroz@uol.com.br. Se for uma demanda urgente, tá, assim, não tão urgente, né, mas que você precisa que eu veja no dia e quer mandar por e-mail,
manda no particular, que esse eu acesso diariamente. O do Senar eu deixo mais para questões relacionadas à educação do Senar, né? Então, se é uma dúvida que você tem alguma coisa que quer mandar por e-mail, manda no particular, que eu vejo ele mais rápido, tá? Agora, se é uma dúvida recorrente, que você precisa de urgência na resposta, usa aí o telefone, né, que é Zap, que eu respondo com certeza. Não tem restrição, tá? Eu só peço que passe mensagem, porque às vezes você liga, eu estou em aula e eu não posso atender, tá? Mas o Zap eu fico olhando ele, geralmente, quando eu estou dando aula. Então, tá aí, ó, 779-9996-4296, ok? Bom, pessoal, quando a gente fala em economia, o pessoal geralmente já tem uma, uma ideia, né, do que seja a economia. E aí eu gostaria que vocês colocassem aí no chat para mim o que vocês entendem por economia, tá? Para que a gente possa aí, nesse primeiro momento aí da aula, a gente ir trocando umas figurinhas, tá? Para mim ver exatamente o que vocês imaginam que seja a economia, tá? Como que ela afeta a questão rural, tá? Mas o básico da economia, que a gente vai ver hoje, que são os princípios, ela vale para qualquer tipo de economia, tá? Seja para a economia voltada para o agronegócio, seja para a indústria, seja para o comércio, seja para o serviço, ela é tratada da mesma maneira, ok? Então vamos lá, quem que coloca aí alguma coisa no chat para mim enquanto isso? Micael colocou aí, administração de recursos escassos. Né? Tem a ver, sim, tem muito a ver. Tá? Quem mais? Vamos lá, pessoal. Eu sei que é difícil ter uma aula no sábado de manhã, depois de 4 horas. Vocês tiveram o quê mesmo? Acho que foi logística, né? Vamos lá? Gerenciamento de bens e serviços, aumentar a produtividade, diminuir os custos, aumentando a eficiência e eficácia. Olha, Carlos, isso está mais vinculado à questão do gerenciamento financeiro, tá? É um módulo que vocês vão ter também, que vai estar voltado mais para o custo, tá? Para essa questão de você aumentar a produtividade, diminuindo o custo, né? E fazendo as coisas com eficiência e eficácia, vai estar voltado mais para esse módulo, tá? Aqui na economia, nós vamos estar mais vinculados a isso que o Fábio colocou, tá? A economia analisa o sistema de bens e serviços, tá? Basicamente, a gente vai tratar da economia, como que ela afeta, né? Tá? Algumas questões da produtividade, mas de um outro olhar, num outro olhar, tá? Você vai ver, quando você for ver lá a questão de produtividade, que hoje o produtor ele é muito bom dentro da porteira, tá? Mas para fora da porteira ele ainda precisa entender algumas coisas que afetam o seu desenvolvimento, né? Tá? Bom, então vamos lá. Dando continuidade, ao final dessa unidade de economia rural, o que eu espero que vocês saibam, tá? Que vocês possam reconhecer os principais elementos da economia, tá? Que vocês possam analisar o comportamento do mercado agropecuário com relação à economia e conhecer os aspectos básicos da macroeconomia e do desenvolvimento rural brasileiro, tá? Então, aqui de forma bem resumida,
é o que a gente espera de vocês ao terminar esse módulo, tá, de economia, ok? Não só com aquilo que eu vou aqui mediar com vocês, mas também o que vocês vão aprender lá no ambiente virtual, ok? Então, vamos já de cara, porque 2 horas é muito pouco tempo, tá? E a gente não pode perder tempo. Os princípios da economia. Nós começamos aqui com o princípio básico, né, que está na apostila de vocês, né? Então, atualmente, a economia é um campo das ciências sociais, e aí eu faço um parênteses aqui, por que ciências sociais, professor? O que a economia tem a ver com ciências sociais? Tem tudo a ver, tá? Porque quando o IBGE faz um levantamento, tá? Esses dados do levantamento do IBGE servem justamente para que no estudo da economia você trabalhe com as questões das políticas sociais, tá? Então, é em virtude do desenvolvimento econômico do país como um todo em que se trabalha as questões sociais, tá? As políticas voltadas para o social, tá? Então, é um campo das ciências sociais que analisa os sistemas de produção de bens e serviços que tem por objetivo principal proporcionar informações para o melhor alocação dos recursos destinados à produção de bens e serviços comercializados com o intuito de satisfazer as necessidades individuais e coletivas da sociedade. O termo economia vem do grego oikos, que significa casa, e nomos, que significa costume ou lei, que traduzindo de forma literal, poderia ser dizer como administração do lar, tá? Na verdade, é a ciência que estuda a atividade produtiva, tá? Pessoal, presta atenção nisso, porque isso geralmente cai nas provas, tá? Nas avaliações. Tá? Você precisa ter pelo menos uma definição de economia para colocar lá, tá? Aí procura achar aquela que é mais simples de você guardar, né? Tá? E essa é uma delas. A ciência que estuda a atividade produtiva. Aí depois, se eu quiser complementar, teria mais argumentos para colocar, né? Mas isso aqui resume exatamente o que a economia faz, né? Tá? Certo? Bom, antes de eu continuar no próximo slide, eu gostaria de saber o seguinte: vocês acham que as necessidades do ser humano é limitada ou ilimitada? Responda aí no chat. Se alguém quiser abrir o microfone, pode abrir e falar. Eu acho que as necessidades do ser humano são ilimitadas, né? Mais alguém? Ilimitada também. Eu acho que é ilimitada. Tá. Então, agora a segunda pergunta. Por que vocês acham que é ilimitada? Porque o ser humano sempre quer mais. Sempre quer algo novo e diferente. Exatamente. Muito bem colocado, Anderson. As questões que visam necessidade do ser humano são ilimitadas justamente por isso, que quando você atinge um patamar, né, vou dar um exemplo, o cara andava a pé, ele quer andar de bicicleta, ele compra a bicicleta, ele começa a andar de bicicleta, eu quero uma moto. Aí ele melhora um pouquinho de condição, não, agora eu quero um carro. Aí quando ele consegue o carro, não, agora eu quero poder viajar. Aí quando ele consegue viajar, não, agora eu quero... e assim vai indo, ou seja, a cada patamar que ele consegue subir na escala econômica, as necessidades dele vai se mudando e aumentando, tá? Então, essas necessidades, né, tá? As necessidades do indivíduo, elas são ilimitadas, porque você jamais vai conseguir atender a todas elas, porque na medida em que você atende aquela necessidade, surge uma outra, tá?
Então, quando você passa de uma camada social para outra, as necessidades que você tinha na camada anterior podem ter sido atendidas, mas as seguintes já não são, porque aumenta o rol de possibilidades que você está querendo, tá? Então, essa realmente, as necessidades são ilimitadas. E, só um minutinho, por favor, pessoal. Então, como eu estava dizendo, aí, em virtude dessas necessidades, aí vem a segunda pergunta. Tá, nós já vimos que a necessidade, elas são ilimitadas. E os recursos? Também são ilimitados? Não. Os recursos já são bem limitados. limitados. Exatamente. Muito bem, Fábio. Em contrapartida, os anseios, né, ou as necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados, tá? Então, quando a gente fala de economia, o estudo da economia é justamente tentar equilibrar essa balança entre as necessidades e os recursos disponíveis, tá? Então, dando continuidade aos nossos slides, tá? O principal problema da economia é relacionado com a escassez de recursos, utilizado na produção de bens e serviços, uma vez que as necessidades humanas são ilimitadas e se renovam com o passar do tempo devido ao crescimento populacional e à contínua elevação do padrão de vida. Tá? Pessoal, quando eu coloco aqui a contínua elevação do padrão de vida, não entenda que, conforme os anos passam, acaba essa questão de pobreza, de fome. Não. Acontece que a população aumenta e camada da população vai tendo melhores rendas. E no rastro disso vem as pessoas também que vão tendo maior dificuldade. Né? Então, a economia, ela fala aí de constante crescimento de renda, mas não quer dizer que é todo mundo, tá? Mas é aquilo que eu falei. Então, se você ganhava, digamos, um salário mínimo, você tinha as suas necessidades para atender. O teu recurso é escasso porque é o teu salário mínimo, tá? E as tuas necessidades são aquelas necessidades básicas da tua família, sua e da tua família. Você, com aquele recurso, precisa atender essas necessidades. E aí eu vou fazer algo bem simples para dar um entendimento. Digamos o seguinte, com salário mínimo eu consigo comprar meu bojão de gás, pagar meu aluguel, comprar arroz, feijão e alguma coisinha a mais. A prateleira, por exemplo, do iogurte, do requeijão, do queijo francês, eu passo longe. Por quê? Porque apesar de eu ter vontade, tá? Aquilo não é uma necessidade que eu possa atender agora por causa dos recursos. Tá? Sim, mas aí você consegue, estudando, se capacitando, você passa a ganhar 3 salários mínimos no mesmos gastos que você tinha. O que acontece? Agora eu já passo na prateleira dos iogurte, eu já passo mais no açougue, eu já passo mais lá nas bebidas, tá? E vou comprando aquilo que para mim antes era supérfluo e agora faz parte do meu cardápio. Então, mudou-se as minhas necessidades. Por quê? Porque o recurso aumentou, tá? E a grande demanda da economia é justamente essa, equilibrar aquelas necessidades com os recursos disponíveis. Lembre-se, eu estou falando de economia aqui a nível de indivíduos, de unidades familiares, tá? E isso vai ter um nome que a gente vai ver já em seguida, ok? Bom, os princípios da economia. Em decorrência da escassez dos recursos naturais,
toda a sociedade deverá escolher a melhor forma de alocar os recursos produtivos disponíveis, tanto para a produção de bens e serviços, devendo responder a 3 questões principais. Primeiro, o que produzir? Depois, como produzir? E depois, para quem produzir? Tá? Nós estamos falando aqui da questão dos princípios da economia. Tá? O produzir relaciona-se com a escolha dos bens e serviços que deverão ser produzidos e em quais quantidades deverão ser disponibilizadas para os consumidores. Tá? Vamos fazer aqui um paralelo. Tá? Numa economia planificada, que seria uma economia socialista, digamos assim, quem define tudo isso, o que produzir, como produzir e para quem produzir, seria o Estado. Você não teria decisão nenhuma, o Estado é que gerencia isso. Numa economia liberal, capitalista, tá? Existe uma certa liberdade para que você produza, tá? Como você produz e para quem você produz. Lógico que isso, né, você tem uma certa liberdade, por quê? Porque quem manda nisso é o mercado. Não adianta nada eu querer produzir algo que não vai ter comprador, mesmo eu tendo a liberdade de produzir isso, né? Então, no regime capitalista, isso não teria lógica, tá? Bom, como produzir? Relaciona-se com o método, ou seja, o modo de produção, ou ainda a tecnologia que a empresa utiliza para a produção dos bens e serviços. Tá? Depois, para quem produzir? Relaciona-se com a definição do público que irá consumir os bens e serviços produzidos em relação à renda que dispõem as pessoas. É aquela história, né? Não adianta eu querer produzir Ferrari para um público que não tem condições de comprar Ferrari. Tá? Então, eu preciso produzir, né, de acordo com a renda das pessoas. Tá? Então, você vai perceber isso, naturalmente você percebe isso, tá? Que cada nicho de mercado coloca à disposição do público produtos de acordo com a renda daquele público que frequenta o local, tá? Então, a gente tem condições de ver aí a engrenagem da economia funcionando, mas dentro dessa questão de que o que eu vou produzir, como eu vou produzir e para quem eu vou produzir, tá? Eu sempre dou um exemplo aqui, o seguinte, algum tempo atrás, pessoal, saiu digamos assim, uma febre daquelas máquinas de fazer fralda descartável, tá? A maquininha produzia 3.000 fraldas por dia, tá? Você fazia ali, né? Você comprava, né? O cara te vendia a máquina e ainda te dizia onde comprar os insumos e você podia produzir 3.000 fraldas por dia. Naquela época, quem dominava o mercado de fraldas era a Johnson Johnson, né? Tá? A Pampers estava começando, tá? E tinha mais umas 2 ou 3 marcas famosas no mercado. Muita gente comprou a maquininha porque viu aí uma possibilidade de um empreendimento econômico, né? Que, 3.000 fraldas, se eu vender e saía, digamos assim, um exemplo, não sei quanto está custando uma fralda hoje, mas digamos que a fralda de marca custasse R$10, você ia conseguir produzir ela por R$3. Tá? Então, tinha uma diferença muito grande de preço, né? Um apelo aí de preço muito grande. Só que o que acontecia? Você produz 3.000 fraldas hoje. Vocês viram logística aí. Se você não tiver controle de logística e distribuição, não adianta ter uma grande produção. Aí o cara produzia 3.000 fraldas hoje, 3.000 fraldas amanhã, no final da semana, né, trabalhando 5 dias, tá? Ele ia ter aí 3.000 fraldas vezes 5, ele teria 15.000 fraldas.
Será que ele teria público para essas 15 mil fraldas? Tá? Então, muita gente entrou nessa e começou a produzir. Realmente, produzia barato, a qualidade era razoável, né? Não vamos dizer assim que era igual às top de linha, né? Tá? Mas, primeiro, a pessoa não tinha condições de atingir o mercado consumidor para essa quantia de produção. Então, não adianta nada você produzir alguma coisa se você não tiver consumidor. Tá? Eu dou um outro exemplo. Eu trabalhei no Paraná, numa fazenda de café. E quando eu cheguei lá, o gerente estava voltando para São Paulo, né? Ele tinha ficado um tempo lá e não tinha se adaptado. E aí, conversando com ele, ele falou: meu, eu estou indo embora daqui, sabe o que aconteceu? Eu, quando cheguei aqui, o patrão aqui é muito bom. Ele me deixou, falou: o que eu pudesse produzir no meu horário de folga, eu podia produzir. E eu vi uma oportunidade em produzir ovos, né? Montei uma granjinha pequena aí, comprei umas galinhas baratas que eram boas poedeiras e comecei. E aí no entorno eu vendia aí na cidadezinha do entorno, né? Ele falou, eu produzi aí 4 mil ovos por dia, né? Com as galinhas que tinha aqui. Uma maravilha. No primeiro dia que eu saí com a Kombi, aí vendi tudo que faltou para vender, os 4 mil ovos. No segundo dia também. O primeiro mês foi uma maravilha. Mas a partir do segundo mês, quando eu chegava no mercadinho para entregar, ele ainda tinha os ovos da semana passada que eu deixei lá. E aí ele não queria mais. E isso foi acontecendo com vários dos mercados pequenos que eu atendia. Como eu não tenho muito tempo, né, e a distância não pode ser longe para me entregar, eu não atingia outros mercados consumidores. Só que as minhas galinhas não paravam de produzir. Então, a todo dia eu tinha 4 mil ovos para recolher de manhã e 4 mil ovos para recolher de tarde. E aí ele brincando, né, na questão, falou assim, olha, eu já não aguentava mais tomar café com ovo, almoçar ovo, tomar café da tarde com ovo, jantar com ovo, não tinha mais onde colocar ovo, né? E aí ele falou, e aí eu aprendi uma questão econômica que nas aulas lá eu fugi um pouquinho, que não adianta produzir se eu não tiver mercado consumidor. E não adiantava eu chegar no mercadinho e falar que eu vendia pela metade do preço que estava valendo, porque o cara não tinha consumidor para os ovos, então ele podia pagar barato, mas ele não ia poder vender. Então, essa é uma das premissas da economia, tá, de unidades. Eu tenho que produzir e disponibilizar para os consumidores. Como produzir? Para reduzir custos, né? Ou para produzir de maneira com menos custo. E para quem produzir, ou seja, qual é o público que vai consumir esses bens e serviços produzidos em relação à renda que ela tem, que é o que eu acabei de citar. Ele chegava no mercado, podia oferecer o ovo pela metade do preço, que o cara não ia comprar, por quê? Porque ele já tinha estoque e ele não ia comprar, né, empatar a renda dele em algo que ele não tinha condições de repassar. Tá? Bom, dentro dos princípios de economia, tá? Nós temos 2 tipos de economia: a microeconomia, tá? E a macroeconomia. Quando fala microeconomia, nós estamos tratando basicamente dos consumidores e das firmas, tá? E uma análise das famílias e nas empresas nas diferentes situações de mercado. Ou seja, é uma análise do modo de como as pessoas compram os bens e serviços das empresas e como as empresas utilizam os recursos produtivos disponibilizados pelas famílias, como, por exemplo, o trabalho e o capital, para produzir. Ou seja, na microeconomia, eu vou ver uma questão regional, eu vou ver uma questão que ela pode pegar, por exemplo, uma questão regional, isso não quer dizer que seja só, digamos, um município. Eu posso estar tratando de um bairro, como posso estar tratando de um município, como eu posso estar tratando de um estado, como eu posso estar tratando isso de um país. Isso não quer dizer que não seja microeconomia, desde que eu esteja tratando das questões relacionadas à família e às empresas somente.
tá? Como que as famílias utilizam esses produtos e como ela coloca o trabalho e o capital à disposição das empresas para produzirem, ok? Quando se fala em macroeconomia, aí eu já vou estudar os agregados econômicos. O que são os agregados econômicos? Por exemplo, o produto interno bruto, ou seja, tudo aquilo que o país produz em determinado período, tá? Nós, geralmente, estamos acostumados a ver na TV, né, falar do produto interno bruto anual, mas isso pode ser analisado mensal, trimestral, bimestral, tá? Porque a gente consegue ter esses dados, tá? Então, quando a gente fala de macroeconomia, eu já estou falando de toda a produção, o nível de emprego, o sistema monetário, entre outras variáveis e agregados econômicos que existem, certo? Tá? Então, quando a gente fala de macroeconomia, eu já não vou só analisar o consumo das famílias e a produção das empresas, não vou analisar só o trabalho e capital, mas eu vou analisar também o sistema monetário, o nível de emprego e desemprego, o quanto que está sendo o produto interno bruto, tá? E outras variáveis que vão afetar a economia como um todo, ok? Bom, dentro disso nós temos algumas classificações de bens e serviços, tá? Bens econômicos. Quando a gente fala em economia, a gente fala de bens econômicos, tá? Lembre-se, aqui nós tratamos bens de uma maneira diferente da contabilidade, tá? Apesar de ter algumas relações e algumas nomenclaturas bem parecidas, mas nós trabalhamos com os bens econômicos aqui de uma maneira diferente do que a contabilidade faz, tá? Então, daí eu tenho os bens materiais, tá? Assim como eu tenho na contabilidade, e eu tenho os bens imateriais. Bens materiais, eles se subdividem em bens de consumo e bens de capital, tá? Os bens imateriais são aqueles que, digamos assim, que dão valor para uma empresa, por exemplo, mas não são materiais. Um exemplo é a marca, né? Hoje, quanto vale a marca Coca-Cola? Tá? Hoje, quanto vale a marca Magazine Luiza? Hoje, quanto vale a marca Amazon? Tá? Então, são bens imateriais, né, que servem de valor, mas não são materiais. Dentro dos bens de consumo, eu ainda tenho os bens duráveis e os bens não duráveis, tá? No caso dos bens não duráveis, são aqueles que, pela utilização, eles se consomem, tá? Aí alguém pode falar assim, mas tudo se consome. Sim, mas existem algumas coisas que não se deterioram ao ser utilizada, né? Tá? Ela tem uma depreciação, um tempo de vida útil maior, né? E existem aqueles que não são duráveis. Por exemplo, você vai lá e compra uma roupa, tá? Ele não é durável. Você vai usar, ela vai se acabar, tá? Certo? Então, esses são bens não duráveis. E aí eu tenho bens de capital, que são os bens finais e os bens intermediários, tá? Dentro daqueles itens que a gente estava falando da economia, nós temos aí o capital, a terra e trabalho, que lá, para quem não fugiu das aulas de geografia no ensino médio, vai lembrar que tratava-se dos fatores de produção. Quais são os fatores de produção que eu coloco para ter resultado? Capital, terra e trabalho. Quando a gente fala em contabilidade, tá? Já entra mais algumas coisas aqui hoje nos fatores de produção, que é capital, terra, trabalho, tecnologia, tá? E o conhecimento, tá? Mas aqui em economia nós vamos ficar só com os três, capital, terra e trabalho. Os fatores de produção apresentam três características básicas, ou seja, esses fatores de produção, eles têm as mesmas características.
Primeiro, são limitados na quantidade, ou seja, são bens escassos, tá? Segundo, pode ser utilizado de diversas maneiras. E terceiro, podem ser combinados. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, vamos pegar capital. Capital no pensamento de vocês é um bem escasso ou é um bem que sobra por aí? Vamos lá? Eu acho que o capital é um bem limitado diante daquela pessoa que está investindo. Não necessariamente, dependendo da condição da pessoa também, né? Sim, mas pensa o seguinte, Roberto, nós estamos falando dos fatores de produção. Vamos supor o seguinte, você agora resolveu aí fazer alguma coisa, você precisa de capital. Esse capital é fácil de se conseguir? Ele está aí disponível? Ou ele tem uma certa escassez? Depende do modo como eu vou investir esse capital. Porque se for algo acima do meu orçamento, eu vou ter que recorrer a algum empréstimo ou financiamento, algo do tipo. Isso. E que se torna, nesse sentido, escasso. Porque assim como você, vai ter milhares de gente querendo empréstimo para começar alguma coisa. E nem todos vão ser atendidos nessa demanda. Concorda comigo? Sim, dessa forma mesmo. Exato. Então, posso dizer que o capital, apesar de disponível, ele é um bem escasso, tá? Que não está acessível a todo mundo, tá? Para que a gente possa entender nessa colocação, ok? Tá. O segundo, terra. Nós estamos falando para ver se ele encaixa nessas características básicas aqui. Nós já vimos que o capital, ele é limitado, tá? É um bem que pode ser considerado escasso, porque não atende a todo mundo. A terra, mesma coisa, mesma pergunta, tá? A terra não está disponível para todo mundo que quer, tá? Mesmo quem tem, digamos assim, recurso, agora mudando aquilo que você falou, tá? Vou pegar um exemplo. Aqui perto de Roda Velha, por exemplo, naquelas terras super férteis ali. O cara tem uma área lá, digamos, de 3.000 hectares. Ele quer aumentar para 4. Ele tem capital, tá? Mas quem está do lado não vende. Porque o cara está tendo produção, o cara sabe que produz, que se ele vender, por mais que ele venda bem vendido, ele vai deixar de produzir. Então, nem sempre a terra está disponível, mesmo você tendo recurso para comprá-la. Tá? Um outro exemplo, a terra nem sempre está disponível, é escassa, por quê? Porque nem toda a terra serve para a finalidade que você quer. Tá? Então, hoje, por exemplo, tem algumas regiões que não dá para produzir soja. Né? Então, muitas vezes tem a terra ali, mas ela não está disponível para produzir aquilo que você esperava produzir naquela área. Né? Então, ele é um recurso escasso. Tá? Então, não está disponível para todo mundo que quer. Então, ele atende esse princípio de escassez. O trabalho. Agora aqui vocês vão discordar de mim. Não, o trabalho está sobrando trabalho. Alguém concorda ou discorda? Está sobrando ou está faltando? Na verdade, o trabalho é escasso porque não consegue agregar todas as pessoas que querem entrar nesse mercado. Exatamente. Às vezes você tem até, digamos, seu trabalho, aqui vamos olhar pelos dois lados. Primeiro, olhando pelo lado vaga de trabalho, tá?
não existe vaga para todo mundo que quer trabalhar. Então, por esse lado, ele é escasso. Vamos olhar pelo outro lado. Trabalho como a mão de obra ofertada. Também não tem trabalho para toda a mão de obra ofertada. Pode ter lugar que tem sobra de oferta de trabalho, mas não tem a mão de obra qualificada que está sendo exigida. Então, esse é um recurso também escasso nos dois sentidos, ok? Tá? Então, nós já verificamos que esses 3 itens atendem à primeira característica, que são limitados na quantidade. Bom, aí vem a segunda. Pode ser utilizado de diversas maneiras? Vamos analisar. O capital, eu posso utilizar ele de várias maneiras? Sim. Eu tendo o capital, eu posso utilizar ele de várias maneiras. Uma seria comprando algo para vender. A segunda, investindo na empresa do Robério, né? Para ele montar o negócio dele. A terceira, aplicar na bolsa para ganhar rendimento. Ou seja, eu posso utilizar ele de diversas maneiras, certo? A terra, eu posso arrendar para o Robério plantar, é uma maneira. Eu posso ir lá usar a terra para produzir, certo? Ou ainda eu posso arrendar, né, de parceria com o Robério e nós dois trabalharmos. Ou seja, posso utilizar de diversas maneiras. O trabalho, a mesma coisa, tá? Digamos que eu estou falando da minha mão de obra, tá? Da minha mão de obra, que é o meu trabalho, tá? Eu posso trabalhar de empregado, é uma maneira de utilizar o trabalho. Eu posso trabalhar por conta própria, é uma maneira de eu utilizar meu trabalho, tá? Eu posso trabalhar em parceria com alguém, é uma maneira de utilizar meu trabalho, tá? Então, também pode ser utilizado de várias maneiras. E, por fim, a última característica, que podem ser combinados. Aí, não precisa nem explicar, né? Eu posso utilizar capital, terra e trabalho para fazer alguma coisa. Concorda? Eu tenho lá a minha área de terra, eu tenho o meu capital e eu vou contratar alguém para trabalhar nela. Juntei os 3 fatores. Mas eu posso também combinar diferente. Eu tenho a terra eu tenho a terra, mas não tenho o capital. Eu posso fazer uma parceria com o Robério para que ele entre com a mão de obra e eu entro com a terra. E nós vamos produzir. Então, posso combinar assim, né? Por outro lado, eu tenho capital, não tenho terra, tá? Aí, o que eu faço? Eu vou entrar em acordo com o Robério, né? Ele tem terra, eu tenho capital, e nós vamos contratar a mão de obra do Anderson para a gente fazer o nosso negócio deslanchar. Ou seja, posso combinar de tudo quanto é jeito esses 3 fatores para produzir, tá? Então, é isso que a gente fala quando a gente diz que esses 3 fatores têm essas 3 características e atende às 3, ok? Bom, falando de cada um. O fator produção capital é constituído, né, por edificação, fábrica, máquina, equipamento, né? Então, quando eu falo de capital, eu não falo só do dinheiro, mas eu falo daquilo que é possível, tá, utilizar na produção, tá? O capital, como eu disse, pode ser, por exemplo, eu tenho um barracão na cidade, é um capital, tá? Não só dinheiro, é um capital. E aí eu posso utilizar esse aí para produzir, tá? Certo? Da mesma maneira, a fábrica, as máquinas, equipamento utilizado no sistema produtivo pode ser considerado como capital. O capital não necessariamente é só dinheiro, ok? E aí, dentro daquilo que eu já vinha explicando, eu posso combinar isso de mais maneira ainda, né? Tá? Já que o capital não é só dinheiro, já que o capital pode ser constituído por edificações, por fábrica, por máquina, por equipamento, aí é que eu consigo combinar tudo isso para produzir, tá? Terra. O fator terra deve ser considerado em um sentido mais amplo, não apenas o solo que produz o alimento, mas todos os tipos de recursos naturais contidos no solo, seja água, seja madeira,
seja tudo aquilo que você tem ali, tá? E que ele possa ser produtivo, tá? Até mesmo, digamos assim, dando um exemplo, o pequi, né, que é natural aí dos Gerais, né, tá? Ele é um recurso natural, né, que tem ali, tá? Assim como, além da terra, o minério que você tem, né, o petróleo que você tem, tudo aquilo que está vinculado, né, ao recurso natural, certo? E aí, novamente, eu posso combinar isso de várias maneiras, tá? Hoje, por exemplo, o vento. Alguém fala, mas o vento, professor, mas o cara está lá, ele arrendou um local para o cara colocar uma daquelas hélices grandona para fazer energia eólica, e ele está ganhando um valor em cima daquilo, quer dizer, o cara está ocupando um espaço do recurso natural dele, e ele está, com esse fator, produzindo. Tá? O trabalho. O trabalho consiste na capacidade produtiva das pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente no sistema produtivo, tá? O trabalho aqui ele pode ser tanto o trabalho braçal, né, o trabalho de esforço, como o trabalho intelectual, tá? Qualquer tipo de trabalho que consista na capacidade da pessoa produzir, tá? E que esteja envolvida direto ou indiretamente nos sistemas produtivos, ok? Bom, nós falamos, então, da definição, nós falamos sobre a questão micro e macroeconomia, falamos dos fatores de produção, tá? Comentamos um pouquinho sobre as famílias, né, e as empresas, e vamos agora classificar isso aqui como agentes econômicos. As famílias, tá? Quando a gente fala família, não quer dizer que seja a família, digamos, pai, mãe, filho, tá? Não é esse tipo de família, mas a unidade familiar, aquela pessoa que está ali naquela casa, né? Que está agregado naquele ambiente e que se torna consumidor ou vendedor de mão de obra, tá? Então, chamada de unidades familiares, tá? Então, a gente trata como unidades familiares. Pode ser pai, mãe, genro, sogro, seja lá o que for, naquela unidade produtiva ali, tá? E as empresas, tá? Ou as unidades produtivas, tá? E aí nós temos o governo, que são considerados agentes econômicos de uma sociedade, tá? Então, e qual é a principal função desses agentes? Tá? É garantir o funcionamento do sistema econômico, ou seja, da economia que produz bens e serviços para satisfazer as necessidades da sociedade. Esse é a principal função do governo enquanto agente econômico dentro de uma sociedade, ou pelo menos deveria ser, tá? Essa seria a regra, tá? Entendido, pessoal? Então, se eu perguntasse para vocês quais são os agentes econômicos de uma sociedade, eu tenho 3 agentes econômicos, tá? As famílias, as empresas e o governo, tá? Que são considerados os agentes econômicos da sociedade. Cada uma desses agentes tem uma função para que faça com que a engrenagem da economia gire, tá? Não é à toa que está aí que está aí a engrenagem, né? Onde tem as famílias aí e as indústrias e o governo, certo?
Então, espera um pouquinho, pessoal. Então, a principal função dos agentes é garantir o funcionamento do sistema econômico, ou seja, da economia que produz bens e serviços para satisfazer necessidades da sociedade. Então, dentro disso, quando eu faço uma pergunta para vocês, quem são os agentes econômicos? Você pode responder as famílias, ou você pode responder as unidades familiares, pode responder as empresas, ou as unidades produtivas, e o governo. Essas são as três engrenagens que precisam estar rodando de maneira sincronizada para que a economia gire, tá? Por exemplo, o que vocês acham que faz com que a economia gire num país? Respondam aí no chat para mim, por favor. O que vocês acham que faz a economia girar? É o dinheiro? É a quantidade de dinheiro? Responda aí no chat que depois eu quero contar uma historinha para vocês. Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Eu vejo de uma forma assim, para que as famílias consigam comprar seus bens de primeira necessidade, é preciso que tenha dinheiro em mãos, né? Como é o caso agora desses auxílios que o governo agora liberou para as famílias, né? Para poder impulsionar um pouco a própria economia, né? Tá. Mas o que eu quero saber é o seguinte: é a quantidade de dinheiro que faz a economia girar? É as necessidades das pessoas e o poder de compras que elas têm. Quase isso. É o conjunto das duas, né? O produto e o dinheiro. Tá. Mais alguém colocar mais alguma coisa? E a força do trabalho, né? Mais alguma? Laísa, quer dizer alguma coisa? Consumo faz girar a economia. Consumo, tá. O que mais? Bom, então deixa eu contar uma historinha para vocês entenderem um pouquinho, digamos, como é que funciona a economia. Seria as necessidades de consumo da pessoa e o poder de compras dela? Tem a ver, mas deixa eu contar a historinha para vocês, que aí vocês vão entender o que é que movimenta a economia, tá? Ó, siga bem o raciocínio. Tempo atrás, eu cheguei numa cidade aí que eu precisava dar um curso, né? Tá? Mas eu não sabia se eu ia poder ficar na cidade ou não. Aí eu cheguei no hotel, né? Acertei com o dono do hotel lá, quanto que ele me cobrava a diária. Ele falou, eu cobro o senhor aí, você vai ficar só até a noite, né? Tá, vou fazer R$200. Tá. Eu peguei e dei os R$200 para ele e falei, ó, só que tem uma coisa, eu cheguei cedo, né? Até meio-dia eu venho confirmar se eu vou ficar. Porque a diária começa meio-dia no hotel. Ele falou, não, tudo bem, mas eu vou deixar pago já aqui para você. Dei R$200 para ele. Ele pegou esses R$200, tá? Ele pegou esses R$200 e ele devia para a moça que faz limpeza no hotel lá, R$200 do mês passado dela. Ele pegou esses R$200 e pagou a dívida dele com a mulher da limpeza. Tá? A mulher da limpeza devia R$200 no salão lá onde ela ia, tá? E pagou a menina do salão, tá?
o serviço que ela tinha feito lá de um bom tempo, que ela não tinha pago ainda, e pagou a dívida dela. A menina do salão pegou os R$ 200 e foi lá no açougueiro e foi pagar a conta do açougue, pagou os R$ 200 que ela devia lá. O cara do açougue devia na padaria R$ 200 de pães. Foi lá e pagou os R$ 200 dos pães do padeiro. O padeiro, tá? Ele era solteiro, tá? Não tinha mulher. Tá? Ele foi lá e gastou com a menina R$ 200. Foi lá e pagou. A menina devia uma diária no hotel, foi lá e pagou os R$ 200. Eu, quando cheguei meio-dia, não deu certo o curso, falei para o rapaz, olha, infelizmente não vou ficar. Tem como você me devolver os R$ 200? Ele pegou os R$ 200 e me devolveu. Os mesmos 200 que a menina tinha pago para ele. Resumindo, os R$ 200 era o mesmo. Quantas contas os R$ 200 pagou? Então, o que é que faz a economia girar? É o dinheiro ou é a circulação do dinheiro? A circulação do dinheiro, professor? Exatamente. Você veja bem que eu dei R$ 200 para ele, ele fez toda essa volta aí e voltou para mim. Mas, mesmo tendo feito toda essa volta, a circulação desses R$ 200 fez a economia girar. Por quê? Porque agora ele pode contratar a mulher para fazer a limpeza no hotel, a mulher pode ir no salão para gastar de novo, a do salão pode ir no açougue gastar de novo, o açougue pode ir no padeiro gastar de novo, ou seja, a circulação do dinheiro é que movimenta a economia, tá? Então, é a circulação do dinheiro, tá? Lógico que há outras implicações. Eu contei uma historinha para vocês, né? Lógico, fictícia, né? Mas para vocês entenderem o poder da circulação do dinheiro. Aí, quando, eu acho que o Fábio falou, com essa injeção de dinheiro do auxílio, não é o auxílio propriamente dito que movimenta a economia, mas é esse dinheiro movimentando no mercado que faz com que a economia cresça. Por quê? Pensa comigo. Se o cara quitou a dívida dele, ele vai comprar mais. Se ele vai comprar mais, o cara tem que produzir mais para vender para ele de novo. Tá? Então, quando o dinheiro está na praça, que a gente fala, tá? Circulando, aí é que há a movimentação. Tá? A economia se movimenta. Mesmo que não haja mais dinheiro, mas precisa ter dinheiro em circulação. Tá? Então, essa historinha dos R$ 200 mostra exatamente isso, que a economia gira de acordo com a circulação de capitais. Tá? Não necessariamente só o dinheiro, mas eu dei o exemplo do dinheiro para vocês verem que a circulação, tá? Os R$ 200 que eu dei para o cara do hotel foi o mesmo que pagou 5 contas e voltou para mim. Era a mesma nota. Hoje, né, eu posso dizer que é a mesma nota, né, porque já existe nota de 200. Tá? Era a mesma nota, não existia mais nota de 200. Era aquela nota só. O fato dela circular, né, nesse mercado movimentou a economia. Tá? E é isso que acontece com a questão monetária. Tá? Lógico que quando você... Por isso que o dinheiro precisa circular. O dinheiro não pode ficar guardado, o dinheiro não pode ficar estocado, o dinheiro não pode também ser criado muito dinheiro, porque aí vem a inflação, né? Aí, digamos assim, os R$ 200 já não vale R$ 200, né? Tá? Então, na verdade, não é o consumo, tá, que faz girar, mas é a movimentação do dinheiro nesse consumo. Tá? O consumo, digamos assim, é o resultado da movimentação do dinheiro. Quando o dinheiro passa de mão em mão, ele movimenta a economia. Tá? Não necessariamente mais dinheiro,
tá? Certo? Então, por isso que muitas vezes, digamos assim, quando a pessoa tem muito dinheiro guardado e ela não serve para os meios de produção, ele não movimenta a economia, tá? Então, a economia fica estagnada, que a gente fala, tá? Não sei se eu consegui fazer me entender. Alguma dúvida com relação a isso? Sim. Conseguiram entender que o dinheiro circulando movimenta a economia, mesmo que seja o mesmo dinheiro, tá? Sim. Então, digamos assim, quando o dinheiro acaba parando, vamos supor, dentro de um banco, por exemplo, tá? Onde ele fica apenas rendendo juro, ele não gira tanto a economia como ele girando. Por que falam que a pequena e a microempresa são o que dá mais movimento para a economia? Porque entre eles o dinheiro gira, tá? Enquanto que, às vezes, grandes empresas ela tem um grande valor alocado em reserva, que não está movimentando a economia, tá? Então, pequenas cidades com pequenos negócios movimentam muito mais a economia daquele lugar do que uma pequena cidade com uma grande empresa, porque o dinheiro não circula, né? A circulação é menor. Ok? Ok. Vamos para frente. Bom, como nós estamos falando de economia rural, vamos falar um pouquinho das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, tá? Aqui, pessoal, tem uma imagem, né, que traduz exatamente o que é uma cadeia produtiva, tá? Isso cai na prova com certeza, tá? Pode não cair da maneira que você está imaginando, mas ela vai cair com certeza, tá? Com certeza. Por quê? Porque pode cair a cadeia do milho, pode cair a cadeia da carne, pode cair a cadeia do café, pode cair a cadeia do suíno, tá? E aí, você entendendo uma cadeia, você entende as demais, ok? Então, vamos lá. O que vocês estão enxergando nessa figura? Vamos, pessoal, preciso da participação de vocês. Um O campo, a produto e indústria e a cidade. movimentando uma cadeia. O ciclo da porteira. Dentro, Uma cadeia. fora e... esqueci a terceira. Tá, vamos lá então. Vamos olhar cada uma dessa imagem, tá? Depois nós passamos para a parte de descrição. Mas vamos entender aqui a imagem primeiro. Veja que eu tenho ali na parte de cima uma vaca, né? Tá? Uma vaca leiteira, evidentemente, né? Com os leites ali ao lado dos latões, ok? Daí, na primeira imagem que eu tenho aqui, tá? Eu tenho o quê? As vaquinhas pastando, correto? Ali o cocho d'água para ela beber água, né? A nuvem chovendo um pouquinho d'água ali. E depois eu tenho o silo ali onde tem a silagem para ela. Se você olhar ali, tem um sótão cheio de feno. Ali dentro é onde o pessoal faz a ordenha, né? Tá? E daí já sai dali do produtor do leite, o leite em cima do caminhão. Aí já se fala de logística, que vocês viram com o professor anterior. A logística para levar o leite até onde? Até a fábrica, né? Nesse caso aqui, um laticínio, né? O que esse laticínio faz? Pegou esse latão aí, com esse leite puro, in natura, né? E transformou ele no leite pasteurizado, que está lá no outro caminhãozinho. Mais uma parte da logística de transporte. E aí está indo para onde esse leite já pasteurizado aí? Para a cidade, não é isso? Para os consumidores. Vocês estão vendo ali que tem os prédios com as casas,
né, com a residência, e também tem algumas empresas ali mostrada aí nesse caso com esse toldinho aí, né, para dizer que é uma empresa, tá? Então, qual é a cadeia produtiva do leite? Sai lá da fazenda onde eu produzo o leite in natura, passa pelo processo de transformação até chegar no consumidor. Ok? Aí, se eu perguntasse para vocês, quem está no setor intermediário dessa cadeia? Professor, pode repetir a pergunta, por favor? Se eu perguntasse para vocês, dentro dessa cadeia que eu descrevi do leite aí, quem que está no setor intermediário da cadeia? O serviço? A indústria. Eu A acho que é indústria. a fabricação, porque ela recebe do produtor e modifica esse produto e passa para os consumidores finais. Isso, exatamente. Então, a cadeia produtiva, eu tenho aqui o produtor com a matéria-prima, eu tenho a indústria que está no intermediário, que ela faz a transformação. Lógico que aqui nós estamos bem simplificados, né? Eu só estou dizendo que ele transformou o leite in natura em leite pasteurizado. Mas lembre, essa indústria aí vai fazer o queijo, vai fazer a manteiga, vai fazer a ricó, vai fazer todos os derivados de leite, certo? E aí há um destino, digamos assim. Ah, professor, mas peraí, é só isso? Não. Pensa comigo, eu posso espichar essa cadeia de que maneira? Digamos que a indústria aqui não está vendendo para o consumidor final, ele está entregando ali para o atacadão dia a dia, por exemplo, para daí ele vender para o consumidor. Então, eu já tenho mais um elo aí dentro da minha cadeia, que é o quê? Os distribuidores. Eu tenho a indústria de transformação, que manda para o distribuidor vende para o mercado é que vai vender para o consumidor final. Então, esse é toda a minha cadeia produtiva, tá? Certo? Então, quando a gente fala cadeia produtiva, é tudo aquilo que está envolvido. Espera aí, mas é só isso? Não, porque eu só mostrei daqui da produção para o consumidor. Mas espera aí, o leite aqui, eu vou dar só feno para a vaca, ela só vai pastar aqui, é só isso que eu preciso para produzir leite? Me respondam, por favor. Não. 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 Me dá um exemplo aí. O que eu preciso ali? Vai precisar de Ração. medicamento. Medicamento. Caso a vaca fique doente. Isso. E o Ração para complementar. Isso, pessoal. Então, o medicamento, no caso, eu não produzo. Eu, como produtor de leite, não vou produzir medicamento. Então, eu tenho que comprar de uma outra cadeia, que já é a cadeia dos medicamentos, mas que faz parte da minha cadeia produtiva de leite. A outra coisa, esse galão ali, eu não tenho que comprar de alguém? Sim. Tá? Da usina de metal. Siderúrgica. Né? Então, eu preciso comprar de alguém que vende o tambor de leite, né? Pode ser que eu não compre direto, mas eu vou ter que comprar de vez em quando, tá? A outra questão, aqui dentro, tudo bem, para tirar o leite, se eu tenho uma produção já razoável, eu vou precisar de equipamento de ordenha mecânica. Então, eu vou precisar do pessoal que produz ordenha mecânica, certo? Tá, ali na indústria, por exemplo, ele tem o leite, mas eu não mando para ele o produto que ele coloca junto para pasteurizar, para transformar isso em iogurte, ele precisa de um outro fornecedor. Concorda? Então, Sim. isso tudo faz parte da cadeia. Tá? Então, quando a gente fala cadeia produtiva, é tudo aquilo que envolve, bem como o colega colocou aí, dentro da porteira, antes da porteira e depois da porteira. Certo? Esses são os 3 segmentos que vão estar envolvidos na cadeia produtiva. Tá? Aí, um exemplo ali embaixo, né, da nossa figura, não é à toa que está ali o mapa, né, do mundo ali embaixo, né, de forma meio em 3D. Por quê?
porque acaba indo produto dessa transformação sendo exportada para fora, certo? Da mesma maneira que, muitas vezes, a minha fazenda ou minha produção não atende toda a demanda do frigorífico, e ele vai comprar de outras fazendas, né? Certo? Então, isso é uma ideia de cadeia produtiva. Vamos olhar agora de uma outra maneira, em forma de gráfico. Ó, eu já dei a dica, hein? Cadeia produtiva cai, com certeza. Então, vamos lá. Cadeia produtiva da carne bovina, tá? Aqui eu já começo, ó. Os insumos. O que é insumo? Insumo é a indústria de defensivo, a indústria de alimentação animal e a indústria de genética animal. Pessoal, aqueles que não souberem o que é cada um desses, dá um grito aí que eu explico, tá? Então, nos meus insumos, eu tenho a indústria de defensivos, tá? Eu tenho a alimentação animal e eu tenho a genética animal. Explicando, genética animal é o quê? Se eu vou produzir carne, eu quero comprar animais que tenham aptidão para produzir mais carne. O que quer dizer isso? Na pecuária, a gente fala assim, o grau de transformar o que ele come em carne, tá? A conversão alimentar. Aqui, diferentemente do ser humano que vive querendo fazer regime para emagrecer, né? Aqui é o contrário. Nós queremos animais que engordem facilmente. E isso tem a ver com a genética. Então, eu vou buscar animais geneticamente melhorados para transformar o que ele come em mais quilo de carne. Então, por isso que eu tenho como insumo para a minha produção a genética animal. Alimentação. Além de eu produzir, por isso que eu preciso do defensivo, além de eu plantar meu milho, de eu plantar meu sorgo, de eu plantar o meu soja para fazer a ração, eu preciso que esse soja dê bem, que esse milho dê bem. E para isso eu preciso dos defensivos para me produzir, mesmo que eu crie gado, tá? Da outra maneira, eu teria que comprar toda essa ração fora, tá? E também preciso comprar alimentação animal. Por quê? Porque mesmo eu produzindo a minha ração, eu não vou produzir sal, por exemplo. Eu vou ter que comprar sal para misturar na ração. Então, eu preciso da alimentação animal. Ok? Bom, tendo esses insumos e eu tendo o meu plantel, eu tenho a minha produção animal ali, que depois que eu fizer toda a engorda, eu vou mandar para o frigorífico, correto? Tá? Já no frigorífico, essa produção vai sofrer o quê? Ele vai ter os produtos, os subprodutos comestíveis e os subprodutos não comestíveis. Mas como assim, professor? Você algum dia foi lá no açougue e comprou chifre de boi? Comprou, não? Não. Não, né? Mas o frigorífico aproveita. Tá? Dificilmente você chega aí, né? Eu estou falando de coisa fiscalizada, tá? Dificilmente você chega no açougue e vai ter uma cabeça de boi para você comprar, tá? Mas o frigorífico aproveita essa cabeça de boi porque ele vende o osso para as fábricas que fazem botões, por exemplo. Tá? Então, são os subprodutos não comestíveis. O couro, por exemplo. O couro do boi, apesar do frigorífico não pagar o couro do boi para o produtor que vende o boi carne, tá? Mas ele aproveita o couro, tá? Mandando para o curtume para fazer tapete, fazer um monte de coisa com o couro do boi. Aqueles que estão perfeitos, né? Óbvio, tá? A outra coisa, a barrigada do boi, tá?
o cara que vende o boi, ele vende por bandas, que são em arrobas, mas a barrigada ele não recebe um centavo pela barrigada do boi, porque ele recebe depois do boi abatido, pelo peso de rendimento de carcaça que a gente fala, tá? Mas tudo aqueles miúdos que tem ali, tá? Cada uma daquelas coisas ali serve para um destino. Tem alguns que é comestíveis, né? Como fígado, rim, mas tem aqueles que não são comestíveis, mas que são aproveitados. Ok? Tá? Bom, além disso, o frigorífico pode vender, tá? Para o mercado interno e externo, tá? Certo? Consumidor institucional, né? Mercado interno e externo, como ele pode vender para o consumidor final no mercado interno, tá? Então, quando ele vende para o mercado interno, vai entrar nessa cadeia os supermercados, açougue, as boutiques, que vão vender daí para o consumidor final. O frigorífico não vende direto para o consumidor final, ele vende para o mercado, açougue, boutique, que daí vão colocar à disposição lá do consumidor, certo? No caso do frigorífico, ainda tem entreposto e revendedores atacadistas. O frigorífico pode vender para esses entrepostos, né, que são as revendas, os grandes atacadistas, que daí vão vender no varejo, tá? E vão vender no varejo tanto para o mercado externo, como para o mercado interno, mas vão vender não para o consumidor final, vão vender, por exemplo, para restaurante, tá? Que vão vender no varejo, mas para outros tipos de mercado que não é o consumidor final, tá? Vai vender para churrascaria, certo? Tá? Então, essa é a cadeia, desde lá do insumo até a venda aqui. Só que também tem o quê? A mão dupla aqui do lado, que são as atividades de apoio. Por exemplo, eu preciso do sistema financeiro para poder financiar o meu custeio, eu preciso das políticas governamentais que vai definir como que é que esse custeio vem para mim, como que ele vai ser agregado, que taxa que vai ser, tá? Eu preciso de embalagens, tá? Aí alguém fala assim, mas eu não embalo o meu boi para levar para o frigorífico. Sim, mas o frigorífico embala lá os cortes para poder mandar para fora, tá? Eu preciso das embalagens para trazer os insumos para a minha fazenda, tá? Os aditivos, tá? O sistema de inspeção sanitária, ou seja, eu dependo deles para ele dizer que eu estou ok lá com as questões sanitárias para poder vender meu boi. O transporte para transportar tanto o boi que chega na minha fazenda lá, que eu comprei, da genética que eu queria, como o transporte para levar o meu boi até o frigorífico, como transporte para levar a carne do frigorífico para a sua distribuição, tá? O sistema de P&D, né, de propaganda e publicidade, tá? Eu preciso fazer propaganda disso, ou se eu não faço da fazenda, meu frigorífico precisa fazer da carne dele, o mercado precisa fazer, que ele está vendendo lá o filé mignon a R$ 45 só, tá? Associações de classe, porque eu tenho que estar associado, por exemplo, a uma associação de classe. Lá na genética, por exemplo, se o meu gado é Nelore, eu vou me associar à Associação dos Criadores de Nelore na Bahia, tá? A política do comércio exterior, né? Como que funciona a política do comércio exterior para que eu possa atender o mercado lá fora, eu preciso entender dessa política. E a política de renda, ou seja, quanto me custa de imposto todo esse movimento. Deu para dar uma ideia do que é a cadeia produtiva da carne bovina? Sim, perfeito. Tá. Agora uma pergunta que sempre cai. Atividade de apoio está dentro ou fora da fazenda? Vamos, pessoal. Atividade de apoio que eu coloquei aqui é antes da porteira ou depois da porteira ou dentro da porteira?
Dentro da porteira? Ó, pensa comigo. O sistema financeiro, ele está dentro lá da minha propriedade ou está fora? Fora da porteira. Fora da porteira, muito bem. Sistema financeiro, que são as atividades de apoio, está fora da porteira. Por quê? Porque eu dependo do sistema financeiro, eu preciso do banco. Eu tenho que buscar o banco. É lá, fora da minha fazenda. Né? E eu não consigo, digamos assim, gerenciar isso. Eu vou ter que aceitar as condições que o banco me coloca. Então, é antes da porteira, certo? Porque eu vou precisar do dinheiro para o custeio. Então, é antes da produção. Então, é antes da porteira. Por outro lado, o mercado, o supermercado, o açougue, ele é depois, antes da porteira ou dentro da porteira? Depois da porteira. Depois. Antes. Isso. Alguém falou antes aí. Me explica por que é antes. Porque. Não, tá certo. Eu confundi aqui. Tá? Ó, pessoal, isso aqui é muito, é minucioso, tá? Por que é minucioso? Porque você pode falar assim, mas eu fui no mercado comprar lá o vermífugo que eu precisava. Bom, aí, nesse caso, o mercado se torna antes da porteira. Certo? Então, depende muito da função que ele está exercendo. Nesse diagrama que nós colocamos aqui, o mercado está recebendo a minha carne já processada pelo frigorífico, então é depois da porteira, tá? Digamos que dentro desse layout que eu coloquei para vocês aqui, dentro da porteira é a produção animal, só. É onde eu produzo o meu animal, já que nós estamos falando da cadeia produtiva de carne bovina, certo? Dentro da porteira é só a produção animal. Frigorífico, depois da porteira. Entreposto, revendedor e atacadista, depois da porteira. Varejo, depois da porteira. Mercado interno e externo, depois da porteira. Consumidor final, depois da porteira. Supermercado, açougue, boutique, depois da porteira. Tá? Subprodutos comestíveis, depois da porteira. Subproduto não comestível, depois da porteira. Indústria de defensivo, alimentação animal e genética, insumos, antes da porteira. Eu preciso comprar isso antes para depois eu começar a minha produção. Atividades de apoio estão antes ou depois? Depende do uso. Digamos que o sistema financeiro eu utilizei para custeio. É antes da porteira. Eu preciso do dinheiro antes para me produzir. Não, agora eu fui lá buscar no sistema financeiro, tá? Dinheiro para me bancar as minhas vendas. Então, é depois da porteira. Certo? Transporte, por exemplo. O transporte para trazer lá o gado que eu comprei para trazer para minha fazenda, antes da porteira. O transporte para levar meu gado da minha fazenda para o frigorífico, depois da porteira. Tá? Então, quando vocês forem analisar isso, analise dessa maneira. Em que situação está sendo utilizada essa atividade de apoio? Tá? Em que momento eu estou utilizando esse insumo? É antes da produção ou depois da produção? Em que lugar da cadeia entra esse serviço? E aí você não vão ter dificuldade nenhuma com relação a isso. Ok? Ok. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Todos vocês têm a apostila? Não. Sim. Só o e-book. Sim, Tá, tem mas vocês têm ela em PDF, né? PDF. Tá, não, sim. beleza. Tá. Então, deixa eu só continuar aqui, vamos ver se dá tempo da gente fazer uma atividadezinha. Mais uma aqui da ave agora, tá? Lá era do carne bovina, tá? Então, sempre procure pensar, lê primeiro lá. Tá falando de qual cadeia?
tá? Certo? Agora nós vamos falar da cadeia produtiva das aves, ok? Ó, aonde é que eu estou aqui? Eu estou como criador de frango, ok? Eu estou como criador de frango, tá? Eu poderia colocar ali como o restante, mas eu estou como criador de frango. Eu sou criador de frango, tá? Porque a cadeia produtiva que eu estou dizendo para vocês é a cadeia produtiva do quê? Carne de ave, certo? Então, nesse caso, eu sou criador de frango. Eu estou dizendo da minha cadeia produtiva de carne de ave, que no caso é o frango. Então, vamos lá. Primeiro, para eu ter o frango, eu preciso, primeiro, a importação de ovos, tá? Para fazer as matrizes, para depois fazer o incubatório dos pintinhos, para depois eu receber os pintinhos e eu vou engordar o bendito do frango para vender. Certo? Então, toda essa cadeia antes é antes da porteira, tá? Antes da porteira, olhando do meu ponto de vista, tá? Porque lá no incubatório, o incubatório é dentro da porteira dele, de quem faz a criação dos pintinhos, tá? A criação de pintinho, bem entendido, pessoal, é do ovo até ele atingir o período de 21 dias que ele começa a ser engordado, tá? Então, a cadeia depende de falar de para dentro da porteira, fora da porteira, antes da porteira, aonde eu me coloco. Eu estou me colocando como criador de frango. Então, tudo aquilo que acontece antes de eu receber o pintinho para engordar, é antes da porteira para mim, certo? Aí eu tenho fábrica de insumo e fábrica de ração, tá? Que isso é antes da porteira. Por quê? Antes da porteira com relação à criação de frango. Eu posso até ter minha fábrica de ração lá na minha fazenda, fabricando minha ração. Aí, o que acontece? A fábrica de insumos, que é os insumos para mim fazer minha ração, é fora da porteira, certo? Tá? Agora, vamos pegar, por exemplo, uma granja que engorda frango, certo? Ele recebe tudo, pessoal, de fora, tudo. Ele recebe o pintinho para engordar, ele recebe a ração lá da empresa que vai comprar depois o frango, tá? O frigorífico, né? Ele vai mandar a ração para você, vai mandar o franguinho lá para você engordar, vai mandar os insumos, que é para colocar na água, medicamento, tudo. Então, você tem basicamente, na cadeia produtiva de carne de aves, na caso de frango, de engorda, praticamente tudo é antes da porteira. Dentro da porteira, você só tem a criação do frango, a engorda. Bom, depois, o que você tem? Dois caminhos. Um abatedouro, certo? Em que você vai ter o abatedouro do frango e vai vender o frango inteiro ou em corte no mercado interno, certo? Tá? Que é aquele frango que você vê lá inteiro, lá sem corte industrializado, tá? Ele simplesmente cortado normal, que vai estar naquelas bandejas lá no mercado para você, tá? Certo? Então, ele passa pelo abatedouro, ele vai matar o frango, vai vender o frango inteiro ou vai vender o frango em corte. Para quem? Para o supermercado, para feiras, para vigor, para açougue, para outros. E tem aquele que vai para o frigorífico, que daí, no caso de uma sadia, por exemplo, né? A sadia, ela vai fazer o primeiro e segundo processamento, que é o quê? Ela vai fazer primeiro processamento, que é só cortar o frango ali em cortes, e o segundo processamento, que é o quê? Embalar isso em cortes especializados, ou seja, em cortes industrializados, tá? Tipo, frango a passarinho, coxinha da asa
temperado, tá? E aí ele pode vender para o mercado interno e para o mercado externo, tá? Isso tudo é depois da porteira. No mercado interno, quando ele vende para o supermercado, ele ainda não está vendendo para o consumidor final. Ele está vendendo para o supermercado, que daí vai vender para o consumidor final, que são vocês, eu, a família, né, as unidades familiares. Ok? Tá? As avícolas são as empresas que compram, né, tá, as aves. Os açougues, que daí é diferente do supermercado, né? No supermercado tem o açougue, mas tem lugares que é só açougue, tá? E outros. O que é esses outros? Por exemplo, ele pode vender para a churrascaria, pode vender para o restaurante, né? Tá? Então, essa é a cadeia produtiva da carne de ave, tá? E para o mercado externo ele vai vender, né? Só para vocês terem uma ideia, a Copacol no Paraná, ela fechou um negócio com os países árabes. Só para vocês terem uma ideia de como é a coisa para o mercado externo. No mercado externo, para os árabes, o frango precisa ser abatido com a cabeça para o lado de onde o sol nasce. E não pode derramar nenhuma gotinha de sangue no chão, tem que recolher. Tá? Exigência que o mercado interno não tem. Então, vem uma pessoa de lá, do comprador, e fiscaliza se realmente os frangos estão sendo abatidos com a cabeça para o lado que o sol nasce e se estão recolhendo todo o sangue do frango. Senão, eles não compram. Tá? Então, por isso que eu digo que tem algumas coisas fora da nossa porteira que não está sob o nosso controle. Nós temos que se adaptar. O mercado externo é uma dessas. Tá? Então, essa é a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, no caso das aves. Dúvidas? Está tranquilo, professor, até agora. Ótimo. Tá? Pessoal, eu estou falando um pouco aí da parte teórica, tá? Porque isso aqui cai com certeza na atividade presencial. Com certeza. A avaliação de economia que não perguntar sobre a cadeia produtiva, seja lá do que for, não é economia. Tá? Isso aí com certeza cai alguma coisa. Tá? Bom, continuando. E aqui um resumo da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. As cadeias produtivas agropecuárias apresentam uma estrutura padrão composta basicamente por 5 grupos que são a indústria de insumo, os produtores agropecuários, a indústria de processamento, ou seja, as agroindústrias, o setor de atacado e varejo e o consumidor final. Pessoal, grave esses 5 grupos, porque muitas perguntas caem em cima desses grupos. Quais são os 5 grupos que compõem a cadeia produtiva do agronegócio? A indústria de insumo, os produtores agropecuários, a indústria de processamento, setor de atacado e varejo, consumidor final. Mas por qual cadeia, professor? Para qualquer uma delas. Qualquer cadeia que você for verificar, vai ter esses 5 grupos aí. Tá? Bom, falando um pouquinho mais sobre cadeias, tá, produtiva, tá? A cadeia produtiva sempre tem que ser organizada, pessoal, sempre tem que ser organizada. O que quer dizer isso? O processo, né, o processo ali da cadeia, ela tem que ter um fluxo de informação
entre os seus diversos elos. Quais são os elos? A indústria de insumos, produtores de agropecuária, a indústria de processamento, o setor de atacado e varejo e o consumidor final. Tá? Para que eles possam atender à satisfação e os gostos dos consumidores. Tá? Então, quem manda em toda essa cadeia aí, na verdade, é o consumidor final lá, o cliente final, porque é ele que define. Porque quando eu faço qualquer coisa nessa cadeia que não atende o consumidor final, esse produto tende a não ter circulação, tá? Então, é isso que acontece quando as cadeias produtivas não estão organizadas, que é, digamos assim, bagunçada, tá? E aí, acaba levando uma informação lá para o consumidor final de que ele não tem segurança. Então, hoje, por exemplo, questão de carne, né, já está sendo adotado o rastreio, né, tá? Então, quer dizer, o cara compra uma carne, ele sabe de onde que veio, que tipo de medicação que tomou, tá? Então, essa é a cadeia, precisa levar essa informação de maneira que o cliente final lá esteja contente, né, e esteja convencido do que ele está comprando, tá? Bom, a cadeia aí, inclusive, né, ela tem como valor agregado, né, também chamado de complexo industrial, tá? Passa obrigatoriamente pelos 5 mercados: suprimentos, produção, processamento, distribuição e consumidor final, tá? Então, na cadeia econômica dos produtos agropecuários, elas são produzidas lá de maneira, digamos assim, de forma bruta, né? Então, ali na produção, a gente produz ela de forma bruta. E aí ele precisa de um tratamento ou de um processamento para chegar lá para o consumidor final. Você imagina você chegar aí para o consumidor final, né, para a dona de casa, e entregar para ela um frango cheio de pena, né, ainda vivo, para ela fazer na hora do almoço. Lógico que ela não quer desse jeito, né? Tá? Então, ele precisa passar por um processo de transformação. E quem faz esse processo é a indústria de processamento, que vai transformar isso de acordo com o gosto do consumidor final. Tá? Já os produtos agropecuários têm uma outra questão, né? Que eles geralmente são perecíveis. Então, eles precisam ter um cuidado maior de validade, de tempo, né? A gente que trabalha nesse ramo, a gente costuma ir no mercado e começa a olhar produtos, né? A validade do produto, né? Geralmente, quando a validade está próxima de vencer, o preço cai. Por quê? Porque ele sabe, se ele deixar vencer o produto, ninguém vai querer. Então, é melhor vender mais barato para poder desovar, como a gente fala, tá? Então, perda de qualidade, né? Tá, tudo isso tem a ver, tá? Então, depois vocês dão uma lida na página 19 e 20 da apostila de vocês, tá? Que tem aí algumas informações que é interessante vocês estarem por dentro, tá? Sobre a perecibilidade dos produtos, os produtos sendo produzidos em larga escala, né? Implica aqui uma grande concorrência, mas, por outro lado, também mantém-se os preços reduzidos, né? Porque tem mais oferta, tá? Então, basicamente, falando de economia do agronegócio, a oferta e a procura. Hoje, por exemplo, o soja está num preço bom, por quê? Porque, apesar de ter uma grande produção, né, em grande escala, está faltando soja no mundo, tá? Hoje, por exemplo, o Brasil sozinho não atende a China, Estados Unidos sozinho também não atende a China. Precisa os dois juntos para poder atender a demanda da China. Então, por isso que o soja hoje está no preço que está, tá? É lógico, levando-se em consideração outros fatores também, tá? Mas um dos principais é que está escasso no mercado, tá? Na página 21 da apostila de vocês, pessoal, vocês têm aí a cadeia, os principais elos das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. Aí eu tenho segmentos a montante, tá? Quando eu falo segmentos a montante, eu estou falando
antes da porteira, tá? Então, esses segmentos montantes os defensivos, fertilizantes, as rações, os insumos veterinários, as máquinas e equipamentos que eu preciso ter e eu preciso adquirir antes da porteira para que eu possa ir para a produção. Já dentro da porteira, eu fico apenas com a produção animal, a produção vegetal e o extrativismo, tá? Segmento de transformação, como eu falei, que é as indústrias de processamento, né? Indústria de alimento, têxtil, vestuário, madeira, bebida, álcool, papel, fumo, óleos essenciais, fármacos, produtos químicos. Tudo aquilo que precisou passar por uma transformação é o segmento de transformação e está depois da porteira. Lógico que volta a falar, se de repente eu tenho lá uma produção de leite, e eu mesmo faço o meu queijo, eu mesmo faço o meu iogurte. Aí, olhando por esse lado, esses produtos ainda estão dentro da porteira. Depende de como o segmento é tratado, tá? Mas falando em larga escala, geralmente o processamento industrial está fora da porteira. Geralmente, quando eu tenho uma indústria grande dentro da minha empresa, dentro da minha propriedade, já é separado. Eu vou produzir lá dentro da porteira, vou trazer para a minha indústria e vou processar. Mas isso não está mais dentro da porteira, tá? Depois da porteira, o segmento de distribuição, né, que daí entra aí os bares, restaurantes, supermercado, hotéis, padaria, rede de fast food, rede atacadista, varejista, o mercado de exportação, o mercado de importação, armazenagem, sistema de resfriamento, tá? E antes e depois da porteira, conforme eu expliquei naquele gráfico que eu mostrei para vocês lá, o sistema de apoio, que ele pode estar antes, como ele pode estar depois, tá? Que aí vem os profissionais de mercado, educação e capacitação, pesquisa e desenvolvimento, o sistema financeiro, o transporte, a embalagem, a informação de mercado, o associativismo e o cooperativismo, entre outros. Ok? Então, na página 21, não deixem de dar uma relida nessa página. Tá? Agora nós vamos ter uma atividadezinha aí, vamos ver se dá tempo. Pessoal, vocês já conhecem o Padlet? Não. Não? Então, vocês vão conhecer ele agora. Deixa eu só criar um aqui rapidinho para a gente poder fazer. Deixa eu só configurar rapidinho ele aqui. Vou até deixar do jeito que está aqui para ser rápido. Comentários, atribuição, e depois eu vou colocar uma estrelinha aí para quem for melhor. Salvar e pronto. Pessoal, vou colocar um atalho aí para vocês e já digo o que é para vocês fazerem nesse link, tá? Deixa eu só colocar ele aqui rapidinho para não perder tempo. Bom, você vai clicar nesse link aí, ele vai abrir uma tela marronzinha, tá? Escrito, meu Padlet destemido, tá? E tá aí dizendo que foi criado com golpe de sorte. Por quê? Porque agora eu quero saber se você tem sorte para responder rapidinho as minhas perguntas. Como que eu faço para responder, professor? Simplesmente clica em qualquer lugar dessa tela que vai abrir e anota. Coloca seu nome e coloca a resposta. Ok? Entendido? Vamos fazer um teste? Quem quer fazer o primeiro teste aí, só para ver? Vamos lá, que eu preciso fazer a pergunta para vocês, senão não vai dar tempo. Vamos lá, Milton. Então, vai lá. Rodrigo, acessou lá? Clica no link. Tô tentando achar aqui.
Está Aqui no no chat, está no chat. Ah, peraí, então. Já vai. Não. Milton, eu tô no celular. Eu vou ter que abrir aqui ainda o Google. Vai demorar um pouquinho. Se quiser alguém passar na frente ali. Mas aí, ó, você está na sala, certo? No Certo. celular. Você clica Ok. ali nos pontinhos, vai lá no chat, como se você fosse escrever no chat. Ah, tá, as mensagens. Ok, já Isso. vi aqui. Você viu o link? É só clicar em cima dele, você vai direto para lá. Já cliquei aqui, tá abrindo. Abriu? Tá abrindo, só um segundo. Opa, já chegou gente aqui antes de você aqui, ó. Chegou o Micael, chegou a Maria Flaviana, Isso, Fábio. o Fábio. Tá, então agora a pergunta é o seguinte, ó. Nesse Beleza. tema, vocês teve a oportunidade de conhecer um pouco a mais dos conceitos introdutórios de economia, tá? Dessas que eu vou falar agora, dessas 4 opções que eu vou falar, qual que não é considerada fator de produção? Ok? Preparados? Capital, trabalho, empresa e terra. Vocês vão anotar aquele que não é considerado um fator de produção aí. Só escrever. O Fábio já respondeu. Quem mais aí? Pessoal, não esqueça de colocar o nome, porque senão eu não sei quem é que está escrevendo. Pode repetir a pergunta de novo aí? Dessas 4 opções que eu vou falar, qual que não é fator de produção? Capital, trabalho, empresa e terra. Professor Milton, como é que... escrevi, o senhor conseguiu ver? Sim, estou vendo todos. Professor Milton, como é que faz para escrever isso aqui? É só clicar em cima. Clique em qualquer lugar da tela. Ele vai abrir como se fosse uma anotação. Eu coloquei também, professor, não sei se dá para ver. Sim, estou vendo todo mundo que está colocando aqui. Eu estou vendo em tempo real. Olha, eu sei a resposta, mas não consegui escrever, não. Você não consegue clicar na tela? Clicar na tela, ele abre para Abriu escrever. agora. Ele não Isso. é na tela, tem um maisinho. Isso. Beleza. No final da tela tem. Beleza? Vamos para a próxima? Eu falei aí muito que o tipo de atividade econômica é relacionado ao segmento dentro da porteira em uma cadeia produtiva de agroindustrial, não falei? Que o tipo de atividade econômica é relacionado a um segmento, certo? Correto? E eu quero saber dessas 4 que eu vou falar, o qual que está relacionada ao segmento dentro da porteira. Vou falar com bem calma. Primeiro, indústria de semente, indústria de máquinas agrícolas, produção de café, indústria torrefadora de café. Repetindo, quais dessas estão dentro da porteira? Indústria de semente, indústria de máquinas agrícolas, produção de café, indústria torrefadora de café. O pessoal prestou atenção mesmo, hein? Estou gostando de ver. Desse jeito vai ser 10 em economia. E agora, pode ir respondendo, tá? Não se preocupe, nós temos tempo aí, ó. 7 minutos dá para fazer muita coisa. Agora, essa pergunta, eu não vou dar as opções. Eu quero que vocês respondam da melhor maneira que vocês acharem, ok? Qual é a principal função de uma empresa em um sistema econômico?
Professor, pode repetir a pergunta, por A favor? pergunta é assim: qual é a principal função de uma empresa em um sistema econômico? Nós falamos de unidades familiares e falamos de empresa. Eu estou perguntando à empresa qual é a principal função dela dentro do sistema econômico. Muito bem, Fábio. Maria Fabiana colocou de uma maneira diferente, mas traduzindo é a mesma coisa. Quem mais? Rodrigo, produzir, é isso aí mesmo, Rodrigo. Tá? Rodrigo, só uma correçãozinha aí na sua resposta anterior, tá? Lembra que eu falei lá que dentro da porteira é aquilo que eu produzo lá, digamos assim, quando eu falo dentro da porteira, na atividade econômica relacionada ao segmento, né, da cadeia agroindustrial, tá? Nesse caso, dentro da porteira, tá? Certo? Certo. Você colocou aí a cadeia produtiva agroindustrial. Ó. Qual tipo de atividade econômica é relacionado ao segmento dentro da porteira e uma cadeia produtiva agroindustrial? Tá? Indústria de semente, indústria de máquinas agrícolas, produção de café, indústria torrefadora de café. Dentro da porteira, não é isso? Isso. Pois é, no sistema produtivo de agronegócio, dentro da porteira são os defensivos, fertilizantes, rações, equipamentos, máquinas. Ah, máquinas. Achei. É isso aí, a resposta acho que foi errada aí. Dá uma pensadinha aí, pessoal. Pessoal, como eu falei na outra turma ali, eu conversei com a Rita também, nós vamos acompanhando vocês aí, tá? Durante essa unidade. Tem bastante coisa para a gente ver. Como as 2 horas aqui são bem pouco tempo, eu vou fazendo algumas atividades com vocês aí durante o módulo, tá? Não pense que é só aula aqui e aí acabou. Eu vou colocar algumas coisas, tá, lá no ambiente e também vou trabalhar com vocês no grupo do Zap aí com algumas coisas, tá, durante a semana. Tudo isso para que vocês possam se sair melhor nas avaliações, ok? Tá? Então, isso que eu fiz aqui agora com vocês, eu vou colocar lá as mesmas perguntas, tá? E aí com algum comentário, certo? Vocês podem continuar colocando aqui no Padlet, tá? As respostas, que ele vai ficar aberto, ok? E aí, na próxima aula que a gente vai ter, nós vamos ter mais atividade prática. Hoje foi uma introdução para a economia. Eu queria muito falar sobre essas cadeias, mas eu vejo que ainda ficou algumas duvidazinhas. Essas duvidazinhas eu vou tirando no Zap, tá? No grupo lá, que vocês estão, e vou colocando lá no ambiente virtual também, tá? Então, não deixe de participar, ok? Ok. Essa primeira aula, geralmente, é mais teoria mesmo, tá, pessoal? Porque aí o que eu quero que vocês façam é o seguinte, leiam a apostila,
responda a atividade da apostila, porque as minhas atividades é em cima da apostila, mas com perguntas diferentes. Certo? Ok? Tranquilo, beleza. Espero que tenha ficado bem claro o que a economia trabalha, né? Que tenha ficado muito bem claro para vocês as cadeias de produção, tá? O que é dentro e fora da porteira. Dá mais uma lida na apostila, que, como eu disse, com certeza isso cai na avaliação presencial, tá? Não exatamente da maneira que está aí, mas trazendo esse conhecimento para que eu possa distinguir exatamente o que é um e o que é outro, tá? E nessa última questão que eu coloquei, eu vou colocar lá no ambiente e depois trago para vocês o comentário de cada uma, o que é cada uma delas dentro desse segmento. Ok? Ok. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Flavinha. A apostila EAD e a presencial é uma só. Quem já estudou a apostila no sistema EAD, tem que estudar ela também no modo presencial? Na verdade, é o mesmo conteúdo, tá? Só que você precisa ficar por dentro do assunto, justamente porque ela não vai cair exatamente como lá no EAD, vai ser uma prova prática, tá? Então, enquanto no EAD lá você responde um questionário, na parte presencial tem uma parte prática, tá? E aí eu preciso entender o assunto, não só saber o assunto. Não sei se você consegue, se eu consigo te explicar assim, tá? Além de eu saber o assunto, eu preciso saber fazer o assunto. Que aí você consegue se sair bem na atividade presencial, tá? Certo? Tá certo. Ok. Quando eu começar a colocar algumas coisas lá, você já vai perceber a diferença entre uma e a outra, tá? Essa semana eu já começo, agora no final de semana eu começo a elaborar algumas coisas em cima do que a gente viu aqui e pegando mais um pouco de assuntos para frente, dos outros tópicos, tá? Geralmente, a aula presencial, ela vai abordar aquilo que vocês vão precisar para a prova presencial, tá? Porque aquilo que eu falo aqui é o que eu vou cobrar de vocês. A presencial, quem faz sou eu. Tá? Certo? Beleza. Pessoal, é isso. Bom final de semana. Não esqueça que anotaram o meu telefone aí. Se tiver alguma dúvida, e não é dúvida só aqui, pessoal, tá? Estou lá no ambiente virtual. Tá com a dificuldade? Professor, tem um assunto lá assim de economia que eu não entendi. O senhor pode ajudar? Manda um zap aí que nós vamos estudar junto. Ok? Então, era isso, pessoal. Ok. Tá? Espero que tenha sido compreendido por vocês, tá? Eu não me aprofundei muito em economia, porque no decorrer do módulo aí a gente vai tirando algumas dúvidas e aprofundando mais. Ok? Ok. E aí vai ter uns cálculos também em economia, tá? Mas isso aí eu vou passando para vocês no decorrer dessa semana aí. Professor Milton, só mais Sim, um Rodrigo. detalhe. Eu não peguei porque minha internet estava muito ruim, cai e volta, e as mensagens são apagadas. Eu não tenho aqui a lista de presença. Espera aí que eu já te coloco aqui. Deixa eu copiar ela aqui e já coloco de novo. Obrigado, viu? Ó, essa é a lista de presença da minha aula, tá? Alguém quer que repita da produção e logística? Hoje, infelizmente, a gente não tem mais tempo. A ideia era que a gente apresentasse tudo na sequência, compartilhar de novo a de logística, porque tem duas alunas que falaram que caiu a internet e não conseguiu. Aí eu coloquei agora de novo. E tem a lista de presença pessoal também ali, então acredito que não vai ter problema, né? Não, eu coloquei aqui de novo, porque teve um aluno que caiu e daí ele não consegue ver o chat. Infelizmente, o chat, quando sai, cai tudo, né? Eu coloquei de novo para ele. Por isso que eu coloquei de logística de novo, que as meninas falaram que tinha caído, tá ok? Tá certo. Rita, obrigadão. Por hoje é isso. E o mesmo Pessoal, para as devoluções, só para